Olá pessoal, sou o pastor messiânico Jonathan e estamos aqui com mais um vídeo da série Evangelhos, trazendo hoje o vídeo acerca do Evangelho de Mateus, Tiago, capítulo 4, certo? E vamos estudar esse capítulo com detalhes. Quero aqui passar para vocês detalhes desse capítulo, bem como nós vamos passando os detalhes dos capítulos anteriores do próprio Evangelho de Mateus, não é? E pretendo ir até os 28 capítulos que esse livro possui. Então, quero pedir a você, deixa aí o seu like, se inscreva em nosso canal, é totalmente gratuito, você não paga nada e ainda irá crescer na graça e no conhecimento do Senhor Yeshua. É só apertar nesse botãozinho vermelho que está que está logo aí embaixo, com o nome inscrever-se, e você irá começar a receber as notificações em primeiríssima mão. Infelizmente o YouTube está tendo assim, alguns problemas de notificação, não é? Porque muitos estão assistindo e não deixam o seu like, por falta de like, por falta de ativar as notificações, muitas pessoas não estão recebendo os meus vídeos. Então, faça a sua parte, para que você possa crescer na graça e no conhecimento do Senhor Yeshua. Se inscreva em nosso canal, ative as notificações e deixe o seu like, ok? Isso é de grande valia para nós aqui. Então, vamos aqui darmos início ao nosso estudo de hoje, capítulo 4 do Evangelho de Mateus. Quero aqui falar algo bem interessante, que alguns chegam a falar algumas besteiras aí, né? Acerca do capítulo 4, às vezes usam Tiago de forma deturpada, sem conseguir entender o que é que ele está dizendo. Então, vamos aqui dar início agora à leitura de hoje. A Mateus capítulo 4, vamos dizer, então foi conduzido Yeshua pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Meus queridos, ele foi conduzido por quem? Pelo Espírito. Foi o Espírito dele. Se você for parar para ver um pouquinho, esse Espírito aqui se refere ao Espírito de seu pai. Ou seja, em outras palavras, o pai de Yeshua o leva ao deserto para que o diabo o tentasse após aqueles 40 dias e 40 noites em jejum. Mas isso vai contra aquilo que a própria igreja ensina, que diz que Deus não tenta ninguém. É de acordo com o entendimento da igreja pentecostal. E isso também é falado pelo apóstolo Tiago. Porém, a igreja pentecostal não consegue assimilar esse capítulo, esse versículo aqui, com o Espírito de Deus ter levado Yeshua para ser tentado. As pessoas dizem, não, foi Deus que tentou Yeshua, porque Deus mandou ele ir para o deserto para ser tentado. Não. Justamente ele foi tentado por quem? De acordo com Tiago, Deus a ninguém tenta. Então, se Deus não tenta ninguém, como então vem essa história aqui de Mateus capítulo 4? Primeiro, Yeshua foi conduzido pelo Espírito de Deus ao deserto para que assim pudesse ser tentado pelo diabo. Veja que a tentação não veio por Deus, veio pelo diabo. Então Deus, querendo preparar o seu filho para algo mais que viria à frente, faz com que ele passe todo esse período em consagração, em santificação e luta espiritual. Imediatamente o que é que ele vai fazer? A partir desse período de 40 dias, no último momento, ele começa a falar com o diabo. Meus queridos, para a própria psicologia, você falar com espíritos é loucura, é fanatismo, é problema da sua cabeça. Então, a psicologia ensina que você vê espíritos, falar com espíritos é você ser um louco. Então vamos ver um pouquinho aqui, a vida de Yeshua. Yeshua era louco porque falava com o diabo. Entende? Você vê espíritos, não é questão de loucura, é questão de tormento. Você está sendo atormentado por esse
espírito. Você não está louco, pois essas coisas realmente existem. E Yeshua falou que existem. A psicologia quer negar isso. A psicologia e a psiquiatria querem negar a existência de espíritos, dizendo às pessoas que isso são problemas mentais e vem dopar as pessoas. Não sou psiquiatra, ok? Eu simplesmente creio piamente no que diz as Escrituras Sagradas, enquanto a psicologia ensina que esse tipo de coisa é problema mental, as Escrituras deixam claro que isso é problema espiritual. Então, eu prefiro muito mais acreditar naquilo que as Escrituras ensinam do que nos próprios médicos, com todo respeito. Então, veja aí o que diz Mateus 4:1. Então foi conduzido Yeshua pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Porque Deus não tenta ninguém. Ele faz com que o diabo faça suas tentações. Porque ele sabe que no dia que ele tentar alguém, essa pessoa não irá suportar a tentação e vai cair. Mas a questão de o diabo tentar as pessoas, o que é? Gênesis capítulo 4, versículo 7. O pecado está na porta, rugindo como um leão. Porém, a ti é dado o dever de dominá-lo. Quem tem, assim, o dever de dominar o pecado é você. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, está escrito: porque não vem tentação alguma sobre vós que não seja humana. Deus é fiel e jamais permitirá que sejais tentados além daquilo que possais suportar. Ou seja, não vem tentação contra você que você não possa aguentá-la. Se você cede à tentação é porque você está muito mais alimentando a sua carne do que o seu espírito. É necessário uma vigilância. E vamos ver aqui que realmente o Pai levou Yeshua ao deserto. Vou aqui trazer alguns textos para que vocês possam entender um pouco. Vamos tratar aqui um pouquinho sobre a questão alegórica e espiritual dos textos, as quais eu falei no segundo vídeo dessa série, a hermenêutica judaica de Mateus, ok? Esse vídeo é a base para todo o ensino aqui dos evangelhos. Então, você for assistir esse segundo vídeo dessa série, você vai entender como é que eu estou interpretando as Escrituras aqui. Eu não estou interpretando as Escrituras como os teólogos interpretam. Eu estou interpretando as Escrituras usando a chave que Mateus me dá para poder entendê-la. Então vamos lá. Ezequiel, capítulo 21, versículo 13. Vamos lá. Profeta Ezequiel, capítulo 21, versículo 13. Diz assim, ó: pois se faz uma prova, e que seria se a espada desprezasse mesmo a vara? Ela não seria mais, diz o Senhor Deus. Meus queridos, o que seria se a espada abandonasse, deixasse de dar atenção à vara? O que significa? Espada aqui, você for parar para ler um pouquinho, essa espada nada mais é do que Satanás. Ele mesmo. Se Satanás desprezasse a vara, quem que é a vara? Yeshua, Israel. Se Satanás desprezasse Yeshua, então ele não existiria mais. Se ele não tentasse Yeshua, ele pararia de existir na mesma hora. Essa é a obrigação dele. Tentar. Então entenda. Um outro texto ainda que vai falar de forma espiritual acerca de Yeshua é justamente o livro de Levítico, capítulo 16, versículo 10, chamado bode Azazel. O bode a Azazel. Não é? Vamos lá, Levítico capítulo 16, versículo 10. Olha aqui, ó, que de acordo com a Torá,
aquele que iria ser sacrificado por nós, pelos nossos pecados, ele deveria ir ao deserto. Levítico capítulo 16, versículo 10. Está escrito: mas o bode sobre que cair a sorte para ser bode emissário, ou nesse caso um bode apóstolo, um mensageiro, se apresentará vivo perante o Senhor, para fazer expiação com ele, a fim de enviá-lo ao deserto como bode mensageiro. Então, meus queridos, Yeshua se apresentou santo diante do Senhor, para que ele pudesse ser levado ao deserto, para no deserto levar os nossos pecados. Isso, por incrível que pareça, é dessa forma, porque a Torá deixa claro isso. Então, veja mais o que é que diz aqui. Então, veja que a Torá, ela vai nos ensinar justamente que Yeshua precisava ir ao deserto para que ele pudesse levar os nossos pecados lá. Contudo, existem mais algumas profecias dentro dos profetas, inclusive do profeta Isaías, capítulo 33, versículo 16, diz assim, Isaías capítulo 33, versículo 16. Vou abrir aqui para que você possa entender um pouquinho. Diz assim, vamos ler a partir do 15. A partir do versículo 15. O que anda em justiça e o que fala com retidão, o que rejeita o ganho da opressão, o que sacode das suas mãos todo o presente, o que tapa os seus ouvidos para não ouvir falar de derramamento de sangue e fecha os seus olhos para não ver o mal, este habitará nas alturas. As fortalezas das rochas serão seu alto refúgio. O seu pão lhe será dado. As suas águas serão certas. Veja que Yeshua, ele habita nas fortalezas, nas alturas. Então, ele é eterno, sempre foi. Agora, o interessante é o que Deus determinou no profeta Zacarias, capítulo 13, versículo 7. Vamos lá. Que teve uma ordem de Deus acerca de Yeshua, sendo que esse Deus a qual fala com Zacarias é o próprio Yeshua. Esse que foi levado ao deserto, ele mesmo deu ordem para que Satã o tentasse lá. Olha que coisa interessante. Nessa profecia, ele determinou essa atitude de Satã. Veja só o que fala. Zacarias, capítulo 13, versículo 7. Diz assim: ó espada, desperta-te contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere ao pastor e se espalharão as ovelhas, mas volverei a minha mão sobre os pequenos. Meus queridos, entenda, Deus, ele está deixando claro aqui, o Messias falando com Zacarias, ele está deixando bem claro que é uma ordem dada estritamente a Satã, para que Satanás fosse contra o Filho de Deus e se levantasse contra o pastor das ovelhas. Agora, para que isso? Para que Deus voltasse as suas mãos para os pequeninos, para nós que estamos aqui hoje. Então, meus queridos, levando em consideração que o próprio Yeshua deu ordem a Satã para que o tentasse lá no deserto, mostrando que ele era o Mashiach, precisamos entender que ele fez tudo isso por amor a nós. Agora, olha aqui, no versículo 2 do Evangelho de Mateus, está escrito:
E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O ser humano, ele não precisa só de comida. Ele precisa daquilo que Deus tem para ele. Ele precisa da Torá de Deus. Ele precisa dos ensinos de Deus, das instruções de Deus. E Yeshua, ele estava justamente citando o livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Foi justamente isso aqui que ele citou, dizendo: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. E Yeshua, quando lutou com Satã, ele usou a Torá. E foi porque ele usou a Torá e os escritos que ele venceu. Porque a verdade está na Torá e nos profetas. Vamos ver aqui o versículo 5. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e te tomarão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Meus queridos, veja que Yeshua, o Satã, ele faz citação justamente do texto de Salmos, de número 91, versículo 11. Salmos 91, 11. O que dá a entender que o Salmo 91 é um salmo que se refere ao Messias, não à igreja. As pessoas hoje querem pegar esse salmo e aplicar a si, mas esse salmo não tem a ver com as pessoas, tem a ver unicamente com o Messias. E Satanás sabia disso. O que ele fez então? Cita o Salmo 91, versículo 11. E Yeshua dá uma resposta imediata para ele. O que é que ele vai responder? Ele vai responder o seguinte, ó. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Amados, Satanás conhece as Escrituras muito mais do que qualquer pastor, muito mais do que qualquer rabino, muito mais do que qualquer padre. Ele viveu desde o princípio das coisas. Ele sabe as histórias por trás, ele sabe as vontades de Deus. Ele sabe muito mais do que você mesmo, que está aí me assistindo agora. Só que tem um problema. Para Yeshua poder vencê-lo, ele precisou, em todos os momentos, usar a Torá. Enquanto ele vinha com os profetas, Yeshua foi com a Torá. E qual foi a segunda citação de Yeshua? Deuteronômio capítulo 6, versículo 16, que diz assim: Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Deuteronômio capítulo 6, versículo 16. Versículo 8. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Interessante que ele falou que ele daria tudo isso a Yeshua, né? Por que Yeshua se sentiu tentado por isso? Sabe por quê? Nós só somos tentados quando a nossa vontade surge. Yeshua foi tentado com essa situação porque ele tinha o desejo que a raça humana o reconhecesse. Aí o que foi que Satã fez? Se você se ajoelhar diante de mim, eu faço com que todos eles lhe reconheçam. Meus queridos, isso para Yeshua com certeza foi um choque. 40 dias e 40 noites
sem comer, sem beber. Qualquer pessoa em sã consciência, qualquer psicólogo em sã consciência diria: esse homem aí, ele tá louco, ó, perdeu o juízo. Sabia? Tá tendo alucinações. Faz 40 dias que não come, 40 noites que não bebe nada. Meus queridos, para psicologia, esse tipo de coisa é alucinação. Mas para as escrituras, é realidade. Então, quem você prefere acreditar? No que a psicologia ensina ou no que as escrituras mostram? Talvez possa ser que tenha algum psicólogo aí que esteja me escutando. Mas sabe de uma coisa, respeito muito o seu trabalho. Contudo, 1000 perdões. Sei que você é um doutor, psicólogo, psiquiatra, você é um grande doutor, um grande profissional. Contudo, saiba que você não é o que dá a última palavra na minha vida. Com todo respeito, você não dá a última palavra na minha vida. Não é porque a ciência lhe ensinou várias e várias coisas que você pode ter a última palavra na vida dos seres humanos. Todos os seus ensinos são comprovados cientificamente? Sim, mas a questão espiritual não compete a você. Compete exclusivamente a Deus. Vamos lá. Versículo 10. Olha a resposta de Yeshua para ele. Que mais uma vez ele usa as escrituras, sendo tentado por aquilo que Satã estava fazendo para ele. Olha aí, ó. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviam. Qual foi o texto que ele citou? Deuteronômio capítulo 6, versículo 13. Ele cita dizendo: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Satã veio a Yeshua com os escritos, com os profetas. Yeshua foi contra ele com a Torá. Essa é a maneira que você tem de poder vencer Satanás, usando a Torá. Você precisa usar as leis de Moisés, que elas mostram a você o caminho reto. Versículo 12. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para Galiléia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia dos gentios. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz. E aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Olha aí, qual foi o texto que Mateus cita aqui? Falando que Yeshua estava na terra da Galiléia, Galiléia dos gentios. Ok? Por esse motivo existe até um hino: Galileu, vejo humilde Galileu levando a cruz, para salvar um pobre pecador como eu, não é? Contudo, ele não era galileu, ele era nazareno, ele era judeu. Por que ele foi chamado Galileu? Porque ele habitou a Galiléia. O texto a qual ele citou aqui encontra-se no livro do profeta Isaías, capítulo 9, versículo 2. Olha aí o que é que vai dizer, ó. Versículo 1 e 2, diz assim: mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida,
envileceu nos primeiros tempos, a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, na Galiléia das nações. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Meus queridos, a citação de Mateus é justamente de Isaías capítulo 9, versículo 2, que nós vemos aqui agora. Mas vamos aqui para o versículo 17 de Mateus 4. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Yeshua, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes. E chamou eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e ele os curava. E seguia uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judeia e de além do Jordão. Então, meus queridos, terminamos aqui, mas contudo eu quero dizer a você o seguinte: Yeshua é aquele que Israel estava esperando. Ele é o Messias de Israel. Ele é o Cristo. Então, todos os seus ensinos são ensinos exclusivamente judaicos. Yeshua Nasri, Yeshua Nazareno, ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, que Deus abençoe a todos vocês. Fique com Deus em nome do Senhor Yeshua. Deixe seu like, se inscreva em nosso canal para que o YouTube possa saber que você gostou dos seus vídeos. Se você não deixar o like, o YouTube não irá lhe notificar novamente dos meus vídeos. Se você não se inscrever, você não irá receber nossos vídeos em primeira mão, ok? Então, se inscreva, ative as notificações, deixe o seu like, isso é de grande valia para nós. Que Deus abençoe a todos e fique com Deus em nome do Senhor Yeshua.